Ah, sim, agora tá gravando. Primeiro ele não deu. Ok, todos vendo minha tela? Espero que sim. Primeiro exercício. Só porque eu falei primeiro exercício vou gravar, começa logo o cachorro do vizinho encher o saco. Que beleza. Primeiro exercício, eu acho que a maior dificuldade de vocês deve ter sido com relação às respostas. Porque vocês tinham que fazer alguns cálculos, né? E na sequência, é, ver qual das alternativas era a alternativa correta. Então, os dados do exercício são os seguintes, ó. Ele diz que um objeto é lançado para cima, verticalmente para cima, com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo. Tá? Como ele diz que o objeto é lançado a partir do solo, a posição inicial é zero. Tá? E ele diz que o objeto sobe até uma altura de 4,5 metros. Isso é o dado do problema. O que eu vou fazer agora? Eu vou iniciar a solução escrevendo as equações gerais, só para a gente recordar, tá? Por um movimento de queda livre. Então, no caso geral, um movimento de queda livre com aceleração constante, né, tem as seguintes equações. Posição igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, menos metade da gravidade tempo ao quadrado. Velocidade igual a velocidade inicial menos gravidade vezes tempo. E a equação de Torricelli, velocidade ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado menos duas vezes gravidade, posição menos posição inicial. Tudo bem, gente? Tá? Caso geral, isso. A partir do caso geral, eu vou escrever as equações para este movimento que a gente vai analisar no primeiro exercício. Então fica assim: coordenada y igual coordenada inicial, 0. Velocidade inicial, 10. T menos 10 de gravidade, então 5t ao quadrado. Vy, velocidade inicial 10, menos aceleração gravitacional vezes o tempo. E por último, Vy ao quadrado igual a Vy inicial 10, menos 2 vezes 10, 20, posição menos posição inicial, que é zero. Então, aqui eu saí do geral e vim para o caso particular deste movimento. Tá? E é em cima disso aqui que eu vou começar a analisar as alternativas. Repare o seguinte, quando eu uso essas equações, eu estou pressupondo que as forças de atrito são desprezíveis. Tá? E a única afirmativa que ele faz, além da posição e velocidade iniciais, é a altura máxima que o objeto atinge. E é em cima dela que eu vou trabalhar. Olha só. Altura máxima significa atingir, né, a coordenada y máxima, e ela corresponde ao instante em que a velocidade do movimento vai a zero. Por quê? É quando ele para de subir, né? E quando a velocidade for zero, o objeto chegou na altura máxima. Tá? Isso é o que caracteriza a altura máxima. É o momento de inversão. O objeto vai parar de subir e vai começar a cair. Quando isso acontece, qual vai ser a altura h? Eu vou usar a equação de Torricelli, que é a mais fácil para fazer isso, para ver o seguinte, ó, quando a velocidade for zero, esse cara que partiu, que foi lançado com velocidade mais 10, terá atingido que coordenada? Y. Tá?
Vou passar o 20H para o outro lado da igualdade, vai mudar de sinal, vezes 10 ao quadrado. Então, a altura vai ser igual a 100 dividido por 20, ou seja, 5 metros. Com isso aqui, eu consigo responder a questão e saber, né? Nem preciso pensar em tempo e outras coisas, por conta do tipo de afirmativa que ele fez, tá? Eles fizeram, o exercício fala em 5 afirmativas, tá? E apenas uma delas é verdadeira. E eu vou analisar agora para saber qual delas é a verdadeira. Ok? Alguma dúvida por enquanto, gente? A primeira afirmativa diz que as forças de atrito no movimento, a ação das forças de atrito no movimento foi desprezível. Eu posso afirmar isso? O que vocês acham? O real, o movimento que ocorreu, teve uma altura máxima de 4,5 metros. Pode afirmar, porque... Não, ó, o previsto era atingir 5 metros, mas ele atingiu de fato, pelo anunciado, 4,5. Se ele subiu menos do que o esperado, é porque o atrito não foi desprezível. Isso aqui seria o resultado sem atrito. Se ele tivesse atingido 5 metros, o atrito foi desprezível. Mas como ele subiu menos do que o esperado, então o atrito não foi desprezível. Então a letra A, a primeira alternativa, não pode ser correta. A segunda, pelo menos aqui, né, lembrando que ele muda essa ordem quando abre cada vez, a segunda alternativa que aparece para mim, ela diz: a altura final do movimento do objeto foi 10% maior, parei aí. Não foi 10% maior, foi menor. Então essa segunda também já está errada. A terceira diz: a velocidade final do objeto foi menor do que o esperado, apesar da energia mecânica, da perda de energia mecânica ter sido desprezível. Não pode ter sido desprezível. Se fosse desprezível, ele teria chegado em 5 metros. Tá? Quarta alternativa: o efeito do atrito foi desprezível, vírgula, já parei aí. Foi considerável o efeito. E a última, que diz a altura final do movimento de subida do objeto foi 10% menor do que o esperado devido ao efeito da força de atrito. Sim, é correto, né? De fato, a altura real ela é 10% menor do que a altura prevista. Tá? De 5 metros caiu para 4,5. Então a única alternativa correta é aquela que fala que o atrito foi suficiente para reduzir a altura máxima em 10%. Ok? Estou vendo aqui que apenas uma pessoa errou, tá? Não consigo identificar quem errou. Quem errou consegue entender o motivo? Senhor, não sei se foi eu que errei, porque quando eu fiz essa, eu não entendi. Mas se essa for a última alternativa, eu acertei, porque eu chutei Não, assim. não, é a última, é a última. No, Eu no que não tinha aparece para mim. feito, não tinha ideia Tá. por que era 10. Mas agora eu entendi, agora tá tudo certo. Foi um chute bem dado, então. É, não tinha outra opção, né? Eu chutei. Tá bom. Vamos lá, então, no para o exercício número 2. Se ninguém se opõe, se ninguém tiver dúvida, vamos para o número 2. Exercício 2. Ele sumiu daqui. Ah, ok.
Exercício número 2 diz o seguinte. Agora o objeto é lançado para cima. Então, o objeto é lançado a partir de um ponto para cima, tá? Com uma velocidade que ele não me diz qual é. Então, o objeto vai ser lançado para cima com um V0 que eu desconheço. Esse objeto sobe, atinge a altura máxima quando o cronômetro marca 2 segundos de movimento. Depois ele cai, passa pelo ponto de lançamento e desce mais 2 metros. Ou seja, ele foi lançado de um ponto que não é o ponto zero. Ele foi lançado de 2 metros de altura. E demorou 2 segundos para chegar à altura máxima. Então, ele sobe, para de subir aqui, né? Chega lá na velocidade zero. E depois ele cai, passa pelo ponto de lançamento e segue até chegar na altura zero. Ou seja, ele vai até atingir o solo. Tá? Como é que ficam as equações para este movimento em particular? Vou escrevê-las direto. Se alguém tiver dúvida, eu volto na geral. Ó. Posição em qualquer instante. Posição inicial desse movimento é 2, porque ele parte de 2 metros. Tá? Mas velocidade inicial não foi fornecida, vezes o tempo, menos metade da gravidade, 5t ao quadrado. Vy, para qualquer t, velocidade y inicial, que eu desconheço, menos gravidade vezes tempo, e Vy ao quadrado igual a V0y ao quadrado, menos 2 vezes a gravidade, 20, posição menos posição inicial, que é 2 metros. Tá? Então, estão aqui as 3 equações que eu posso usar para descrever o movimento deste objeto. Tudo bem até aí? As afirmações que ele faz, elas tratam do tempo de voo e do módulo da velocidade do objeto. Módulo da velocidade inicial, módulo da velocidade final. Então, eu preciso dessas 3 coisas para fazer aí a minha resposta. Tá? Sugestões. Como eu faço para calcular a velocidade inicial do movimento? A mais curtinha de todas. Ninguém. Ó, vou usar... Altera a trajetória. Trajetória reta, sobe e desce. Eu vou usar essa aqui. Por quê? Essa aqui relaciona a velocidade em qualquer instante com a velocidade inicial, que eu quero saber, menos 10t. O exercício me diz que quando essa velocidade aqui for zero, o cronômetro vai estar marcando quanto, gente? 2 segundos. Está lá no enunciado. O objeto demora 2 segundos para atingir a altura máxima. A altura máxima corresponde à velocidade zero. Então, eu tenho daqui que a velocidade inicial do movimento foi de 20 metros por segundo. Tá? Legal. E que altura ele vai atingir? Ele fala alguma coisa dessa altura? Não, ele só fala de velocidade de aceleração. Mas ele fala de tempo. Tá? O tempo que ele fala é o tempo que o objeto demora para atingir a velocidade final, ou seja, para atingir o solo. Eu posso fazer isso de algumas maneiras aqui. Mas, de fato, eu preciso dessa informação para resolver o exercício? Daria para fazer sem, tá? Mas vamos ver como é que a gente sai com isso. Olha só. Eu vou usar agora a equação de Torricelli
para calcular a velocidade final do movimento. Então, vou trazer Torricelli para cá, a equação dele, né? Claro. Tá? Que me relaciona velocidade ao quadrado com velocidade inicial. Agora eu já sei qual é a velocidade inicial. A velocidade inicial é 20 menos 20 posição menos posição inicial. Se eu quero obter a velocidade final, eu estou falando em obter a velocidade na posição y igual a 0, né, quando ele volta ao solo. Então, Vy final vai ser igual a 20 ao quadrado, que é 400, menos com menos dá mais, 20 vezes 2, 40. Raiz, né? Mais ou menos. Como eu sei que essa velocidade aponta para baixo, Vy final, então, é igual a menos. Aí eu faço o cálculo de raiz de 440. Né? O objeto chegou a 20,976. Vou arredondar isso para menos 21 metros por segundo. Ok? E com isso, eu acho que eu já posso responder aí a todas as perguntas. Ah, tem uma sobre o tempo final. Vamos calcular o tempo final também, caso alguém tenha ficado em dúvida. Daria para responder sim, mas podemos calcular. Quando o objeto chegar em 21 metros por segundo, quanto que o cronômetro vai estar marcando? Vamos usar de novo essa equação aqui, ó. Velocidade igual a velocidade inicial menos gravidade vezes o tempo. Lá no final, o objeto chegou em menos 21. Ele partiu com 20 menos 10. Esse é o tempo do movimento, tempo de voo. Tempo de voo, então, vai ser igual a menos 21 menos 20 dividido por 10. Logo, o tempo de voo por menos 10, né? Vai ser igual a 41 dividido por 10, que é igual, então, a 4,1 segundos. Legal, aqui dá mais que tranquilo para responder as afirmativas, tá? A primeira afirmativa diz o seguinte: o tempo total de voo do objeto, intervalo decorrido entre o lançamento e o objeto tocar o solo, foi de 4 segundos. Mentira, foi de 4,1 segundos, tá? Por quê? Porque a gente sabe que se o objeto demorou 2 segundos do ponto de lançamento até o ponto mais alto, ele vai demorar 2 segundos para voltar ao ponto de lançamento. E nós temos mais 2 metros a percorrer. Então não pode ter sido 4 segundos, tem que ser mais de 4 segundos. Então a primeira alternativa está correta. Ou, desculpa, a primeira alternativa é errada, tá? A segunda afirmativa diz: ao longo do movimento, o módulo da aceleração do objeto foi de 20 metros por segundo ao quadrado. Gente, é um movimento em queda livre. Ao longo de todo o movimento, a aceleração não muda e ela é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a letra B, né, a segunda alternativa, está errada. Tá? A terceira diz o seguinte: o módulo da velocidade do objeto imediatamente antes de atingir o solo foi de 20 metros por segundo. A gente viu que é de 21, mas também, se eu não tivesse feito esse cálculo, já poderia saber que isso está errado, porque se o objeto saiu daqui com 20, ele sobe, vai a 0, volta, passa por aqui com 20 e segue mais 2 metros. Então ele vai terminar com uma velocidade maior. Eu não saberia de quanto se eu não tivesse feito esse cálculo, mas saberia que era maior que 20. Então eu estou mostrando a vocês que eu poderia ter resolvido o exercício todo só com esse resultado, tá?
Depois, ele diz que, ao atingir a altura máxima do movimento, o módulo da aceleração foi de 0. A aceleração ela é constante, 10 metros por segundo ao quadrado, apontando para baixo em todo o movimento. Então está errada. E a única alternativa correta é a última, que diz que o módulo da velocidade de lançamento do objeto foi de 20 metros por segundo. Tá? Tudo bem? Neste exercício, 5 pessoas acertaram e 3 erraram. E as que erraram, cada uma deu um dos resultados, 1, 2 e 3, tá? Vejam se vocês têm alguma dúvida aí, conceitual, inclusive, sobre esse segundo exercício, para que a gente possa esclarecer. Dúvida nenhuma? Posso prosseguir? Sim. Exercício número 3. Tá? O exercício número 3 tem um enunciado já bem divertido. Ele fala assim: um objeto cuja massa é de 0,5 kg, meio quilograma, de dimensões expressíveis, é lançado verticalmente para cima a partir de uma altura inicial, então, do lançamento, 5 metros, em relação ao solo, com uma velocidade inicial de módulo 15 metros por segundo. O objeto sobe, atinge uma altura máxima em relação ao solo, que ele não diz quanto é, mas diz que o atrito é desprezível. E aí ele pede 3 coisas: a altura máxima, o tempo de voo e a velocidade final, velocidade imediatamente antes de atingir o solo. Tá? Com estas informações que foram dadas no enunciado, nós podemos escrever as equações para este movimento da seguinte maneira: posição em qualquer instante t, posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, menos gravidade dividido por 2 vezes tempo ao quadrado. Velocidade y em qualquer instante de tempo, velocidade inicial menos gravidade vezes o tempo. E py ao quadrado igual velocidade inicial ao quadrado, 15 ao quadrado, menos 2 vezes a gravidade, posição menos posição inicial. Então, estão aqui as 3 equações que eu preciso para descrever esse movimento aí do exercício número 3. Como é que eu faço, então, para chegar na altura máxima? Lembrando que a coordenada y vai ser igual à altura máxima quando o objeto para de subir, quando a velocidade for 0. E ele vai parar de subir quando tiver atingido a altura máxima. Então, o que caracteriza a altura máxima é o fato do objeto parar de subir. Alguma dúvida nisso, que é bem conceitual? Então, como é que eu faço agora? Eu vou pegar que equação? A equação de Torricelli, tá? Que é a mais direta, que me dá esse resultado mais rapidamente, que me diz o seguinte: ela relaciona velocidade com posição. Então, logo, quando a velocidade for 0, este objeto que partiu com velocidade 15, sendo puxado para baixo pela Terra,
terá chegado à altura máxima do movimento. Tá? Aí eu vou passar o 20 para o outro lado da igualdade. Então, 20, h menos 5 é igual a 15 ao quadrado é 225. Logo, h menos 5 é igual a 225 dividido por 20, que vai ser igual a 11,25. Passando o h para o outro lado da igualdade, a altura máxima, 16,25 metros. É a resposta do primeiro item solicitado aí no exercício. Tá? Fácil, moleza. Agora, como eu não quero ter muito trabalho, quero ser mais curto nas minhas soluções, eu não vou responder tempo de voo, eu vou para a velocidade final. Por que que eu vou fazer isso? Eu tenho como chegar nessa velocidade final de um jeito mais fácil? Tenho. Velocidade final está associado à altura zero. Então, vou usar a mesma equação de Torricelli, tá? Só que agora, ó, Vy final ao quadrado, é o que eu quero saber, é igual a 15 ao quadrado menos 20 vezes posição zero, velocidade final, coordenada zero, menos 5. Ou ainda, Vy final ao quadrado vai ser igual a 225, menos com menos, menos vezes menos dá mais, 20 vezes 5, 100. Velocidade final é igual a mais ou menos, lembrando que aí em termos de raiz a gente tem sempre duas soluções possíveis, tá? Essa velocidade final, então, ela tem sinal negativo, porque ela aponta para baixo, e o resultado é 18 metros por segundo. Aproximadamente 18 metros por segundo, fazendo o cálculo da raiz de 325. Então, já tenho a resposta da letra A, dada, né, que é o 16,25 metros. Já tenho menos 18 metros por segundo. Falta agora o tempo de voo. O fato de eu ter calculado primeiro a velocidade final me deixa mais confortável para calcular o tempo de voo. Por quê? Eu vou pegar a equação número 2, que relaciona velocidade em qualquer instante, velocidade inicial, aceleração e tempo, e vou calcular quanto que o cronômetro marca para o objeto atingir a velocidade de menos 18, que é a velocidade final. Logo, tempo de voo vai ser igual a menos 18 menos 15 dividido por menos 10. Menos 33 dividido por menos 10. Logo, o tempo de voo vai ser de 3,3 segundos, que é a letra B. Tá? E aí era só procurar a alternativa com essas três respostas nessa sequência, tá? 16,25, 3,3 e menos 18 metros por segundo, que aqui na versão que eu estou olhando aparecia como sendo a letra A. Não sei se era a letra A para vocês ou não. Deixa eu ver quantos acertaram. 6 acertaram, um foi para 20 metros por segundo e menos 20, e outro 18, 6,3 menos 18 metros por segundo. Então, a maioria chegou no resultado correto. Os que erraram ou os que acertaram por chute, conseguiram entender? Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Nada? Então vamos prosseguir.
Pamela, você que estava com dúvida, era nesse que você estava com dúvida ou já foi? É no 5. Ah, no 5? É. Imaginei. Não sei por que imaginei isso. Número 4 é a típica brincadeira de escoteiro, tá? Vocês têm aí o escoteiro está lá no alto de um penhasco, ele não tem como medir a altura da qual ele está, né? Essa altura aqui é uma incógnita para ele. Ele pega um objeto, uma pedrinha, alguma coisa assim, né? Solta o objeto, velocidade inicial zero, deixa o objeto cair, fica acompanhando, e quando o objeto chegar no solo, ele para o cronômetro. Então, ele cronometra esse tempo de queda, que ele disse aqui no enunciado que foi de 6 segundos. Tá? Como é que ele sabe a altura? O jeito mais fácil de chegar neste resultado para a altura, né, a equação que relaciona posição, altura e tempo, é a primeira daquelas equações que a gente usa, que é essa aqui. Posição do objeto em qualquer instante é igual à posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, menos metade da aceleração gravitacional, tempo ao quadrado. Neste caso, o que nós queremos saber? Quanto tempo o objeto demora para chegar na altura zero. Então, quando a altura for zero, esse objeto que saiu lá da altura h, com velocidade zero, tempo de queda, sendo puxado para baixo pela Terra, tempo de queda ao quadrado. Então, a gente tem uma relação que é zero igual a h menos 5 tempo de queda ao quadrado. Tempo de queda está aqui, 6 segundos. Então, h é igual a 5 vezes 6 segundos ao quadrado. Logo, h vai ser igual a 5 vezes 36, ou ainda h igual a 180 metros. Essa é a altura de onde o objeto caiu, se ele demorou 6 segundos para chegar no solo. Belezinha? Enquanto vocês dão uma olhada nessas respostas, eu vou fazer a chamada de vocês e aí a gente já faz o último, tá? Professor, essa questão aí parece que lá não estava marcado a correta, que eu coloquei essa opção, só que não apareceu se estava certo ou errado. Deixa eu ver aqui. Não tá mesmo. Agora tá. Já acertei. Oi. Comigo aconteceu nessa questão e também numa questão da primeira lista que você mandou, que eu marquei a resposta, só que aí na hora que eu enviei e fui olhar para ver o que eu acertei, o que eu errei, ele desmarcou algumas opções que eu tinha marcado. Aí até queria saber, não sei se é só comigo que aconteceu, que eu fiz Não, pelo celular, por você. não é que ele desmarca, ele indica qual é a correta. O que ocorreu nessa daí que eu não tinha assinalado qual delas era a correta, por isso ele não computou nota, entendeu? Ah, sim. É que na primeira eu achei estranho, porque eu marquei todas, aí na hora lá tava dizendo que eu errei uma, fui É. olhar, aí tava meio... Isso, aí ele indica para você qual é a correta. Ah, sim, sim. Obrigado. Tá? Nada. Vamos lá, deixa eu ir para a chamada da turma. Errei.
Adrian tá aí, Alex tá aí, Alexandre, Brian, Caio não. Daniel também não. Everton, Flávia. Ok, chamada feita. Posso passar para o exercício número 5? Parte da confusão que alguns de vocês podem ter feito com o exercício número 5, ela vem do fato de que nós temos não um, mas dois movimentos simultâneos. Tá? Quais são eles? A gente tem aqui um objeto que é abandonado a partir do repouso. Então, o objeto cai aqui de cima em direção ao solo, que é o movimento de queda livre. Tá? A altura inicial do movimento é de 45 metros e o objeto, assim como no anterior, ele é abandonado a partir do repouso. Tá? No mesmo instante em que esse objeto é abandonado, uma pessoa começa a correr com velocidade constante e ele parte de uma distância de 50 metros em relação ao ponto onde o objeto vai tocar o solo. Tá? Esse movimento é um movimento horizontal que ocorre com uma velocidade constante, uma velocidade de 5 metros por segundo. Tá? A pergunta é a distância entre o corredor e o objeto no momento em que o objeto toca o solo. Como é que a gente resolve um problema desse tipo? Gente, toda vez que nós tivermos um exercício que envolva mais de um movimento, não fiquem tentando resolver o exercício como um todo. Isso não é possível. Você tem que tratar um movimento, o outro movimento, e depois ver a interface entre os dois. Que é o que eu vou fazer agora. Eu vou esquecer o movimento do corredor e vou pensar só no movimento do objeto em queda livre. Tá? Então, para o objeto em queda livre, eu tenho aí três equações. Posição igual a posição inicial, 45, mais velocidade inicial, 0, menos gravidade sobre 2, tempo ao quadrado. Eu tenho que a velocidade dele é igual à velocidade inicial, que é 0, menos gravidade vezes tempo, e tenho que a velocidade dele ao quadrado é igual à velocidade inicial, que é 0, menos 2 vezes a gravidade, posição menos posição inicial, que é 45. Tá? Pergunta: quanto tempo esse cara demora para chegar no solo?
eu posso responder isso usando só a primeira equação. Tá? Então, nem precisaria ter escrito as outras, eu viria só aqui direto nessa, e tem quando o objeto tocar o solo, ele que foi abandonado lá de 45 metros de altura, puxado para baixo pela Terra, o cronômetro do observador vai estar marcando quanto? Tá? 5, tempo de queda ao quadrado muda de lado, troca de sinal. Então, 5tq² 45. Logo, tempo de queda ao quadrado igual a 45 dividido por 5, que isso dá 9. Extraindo a raiz, tempo de queda vai ser igual a 3 segundos. Tá? Agora, eu vou pensar no movimento deste senhor aqui. Tá? Ele saiu daqui e em 3 segundos chegou a algum ponto. Que ponto é esse? Que coordenada é essa? Como é um movimento com velocidade constante, eu sei que a posição dele é igual à posição inicial, mais velocidade, que é constante, vezes o tempo. Posição dele para 3 segundos em relação ao ponto de partida vai ser, então, 0 mais velocidade 5 vezes 3. Portanto, em 3 segundos, esse cara vai se deslocar de 15 metros. Se x é igual a 15 metros, né, a posição dele aqui é igual a 15 metros, qual a distância dele em relação ao objeto no momento da queda? 35. Tá? Então, olha, eu fiz primeiro o movimento 1, depois o movimento 2, e por último, a ligação entre eles, que é o que era solicitado. Vocês ficam... É muito comum que o aluno, quando veja um exercício desse tipo, ele fique tentando resolver todo o movimento, né, a composição dos dois movimentos de uma vez só, o que não é possível. Você tem que resolver um, outro e ver qual é a ligação entre eles. Tá? Eu vi que, apesar dos pesares, a maioria acertou. Não sei se por chute, sorte ou mais alguma coisa. Gente, dúvidas? Debates? Silêncio? Nada a Professor, Pode perguntar. esses 35 metros, eu me perdi na explicação. Ó, o objeto demorou 3 segundos para cair. Isso você entendeu? Isso sim. Tá. Como esse cara se desloca com velocidade constante de 5 metros por segundo, em 3 segundos ele vai ter se deslocado de Vx vezes tempo de queda. Então, 5 metros por segundo de velocidade em 3 segundos de movimento. Ele vai se deslocar de 15 metros. Tá? Então, se ele estava inicialmente a 50, quando o objeto caiu, ele vai estar a 35. 50 menos os 15 que ele andou. Ah, tá. Agora sim. Tá? Mais alguém? Gente, ter dúvida não é vergonha, viu? Nenhuma. Ficar com dúvida que é vergonha. Deixa eu salvar isso aqui. Tá, daqui a pouquinho eu já vou colocar esse exercício lá na sala. Eu vou só falar um pouquinho sobre o que a gente vai ver na sequência, tá? Para dar uma introdução aí aos próximos capítulos, tá? Nós vamos começar a estudar um movimento em 2 dimensões. Quando eu tenho agora a coordenada y
e coordenada x. Tá? Em especial, a gente vai estudar o movimento quando um objeto é lançado com uma velocidade que tem parte dela no eixo x e parte dela no eixo y. O movimento de uma bola, tá? O objeto é lançado, sobe, para de subir, começa a cair e volta ao solo. Tá? Esse é o típico movimento que a gente vai estudar a partir de agora. Esse movimento tem como características, né? A velocidade do lançamento, o ângulo que essa velocidade forma, a gente vai usar na maioria das vezes com o eixo horizontal, então velocidade, ângulo de lançamento, e a gente vai também, né, posição inicial, claro, né? E a partir disso, a gente vai poder estabelecer a altura máxima da trajetória. Tá? Então, altura máxima da trajetória, tempo de voo e alcance, que é a distância horizontal entre onde o objeto foi lançado e onde ele vai chegar ao final do movimento. Tá? Então, isso é o que nós usualmente chamamos de movimento de projéteis, tá? Ou cinemática em duas dimensões, que tem um nome um pouquinho mais antigo, que vocês vão encontrar talvez alguma coisa aí na internet com esse nome, de balística, já que essa parte da física foi inicialmente desenvolvida para lançamento de canhões. Tá? Se vocês pensarem no típico canhão antigo, né? O que o artilheiro tinha era a pólvora e a bala, o projétil. Ele dosava a pólvora e a bala para ter uma velocidade maior ou menor no lançamento. E ele mudava a inclinação do canhão, né? Ele subia mais ou descia essa inclinação do canhão para ter o ângulo medido em relação à superfície da Terra. Com essas duas informações, ele precisava ultrapassar barreiras e atingir alvos. Então, a estrutura toda é partindo de V0 e θx, estabelecer o H e o R. Claro que se ele não tinha barreira, ele queria atingir o alvo o mais rápido possível. Se ele tinha uma barreira, ele precisava ser um pouco mais lento para atingir um alvo, porque ele tinha que ultrapassar aí sei lá, que tipo de barreira, né? Mas era toda a estrutura disso daqui era montada para fazer esse tipo de cálculo. Aquilo que hoje é feito por computador, na balística, né? Levando inclusive em conta muito mais elementos como resistência do ar, vento, desníveis, etc., etc., era feito de uma maneira bastante primitiva pelo calculista da artilharia. Tá? Então, é uma volta aí ao estilo antigo de fazer lançamento de projéteis, o que a gente vai ver. Eu não queria começar isso ainda hoje, para não deixar vocês com a cabeça embaralhada demais. Por isso eu vou deixar aí o espaço aberto para as dúvidas de vocês, comentários. Vou parar a gravação para poder colocá-la no ar e